Boa noite a todos. Antes de começar a sessão, eu só queria pedir um pouquinho de paciência, que como somos vereador novo, vai ter, às vezes eu vou precisar parar se tiver alguma dúvida, o jurídico está presente, o Edinho presente, então a gente só queria ter um pouquinho de paciência, vamos com calma, somos vereador inexperiente ainda, mas temos bastante vontade de aprender. Estamos reunidos para a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alvinlândia, do dia 17 de janeiro de 2017. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. Solicito 1 minuto de silêncio em memória póstuma à senhora Vera Lúcia Custódio. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, solicito à vereadora Márcia Raimundo da Silva que faça a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de dedicar essa leitura da Bíblia em recuperação ao senhor ex-vereador Antônio da Silva Farias, pai do Alex e do Valdinei, que se encontra enfermo. E vamos levar o pensamento a ele, mostrar vibrações positivas, que logo, logo ele se restabeleça e esteja no convívio da gente de novo, fora daquele hospital. Leitura de Marcos, capítulo 3, versículo de 23 a 29. As espigas arrancadas é observância do sábado. Num dia de sábado, Jesus passava através de um campo de trigo e seus discípulos, enquanto caminhavam, puseram-se a arrancar espigas. Os fariseus lhes disseram: olha o que eles fazem no dia de sábado. Então não é permitido. E eles lhe disse: então nunca leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros se acharam em necessidades e ele sentiu fome? Como nos tempos do sumo sacerdote Abiata, entrou na casa de Deus, comeu os pães e proposição que ninguém é permitido comer, senão ao sacerdote. E deu também os que estavam com fome. Sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor, até no sábado. Palavra do Senhor. Em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso, que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada de vereadores. Alex Antônio Faria. Ataliva José Soares Guerra. Davidson Bruno Ananias Pedroso, presente. Edmar Bichel. Evandro Márcio Briquese. Frederico Jader Pergamin, presente. Jorge Luiz Cornélio, Márcia Raimundo da Silva, presente. Sidney Struve. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a presente sessão. Conforme o artigo 75, em seu parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, as sessões extraordinárias terão em seu tempo de duração condicionado ao término da discussão da matéria que determinou a respectiva convocação, ou no máximo 3 horas, prorrogável por mais 1 hora a critério do plenário. Ordem do dia, tempo de duração 3 horas, prorrogável por mais 1 hora. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei 01/2017,
Solicita a primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 01/2017, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. E, como todos têm cópia do referido projeto, peço que só faça a leitura da mensagem. Mensagem número 01/2017. Alvilândia, 12 de janeiro de 2007. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa e da outra Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 001/2017, desta data que dispõe sobre alienação mediante leilão de bens e equipamentos dessa municipalidade. Justificativa. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a alienação dos bens descritos no laudo da avaliação em anexo, realizado pela Comissão Permanente de Avaliação, designada pela Administração Municipal, onde foram observados, tanto quanto possível, o valor do mercado dos veículos, que com o dinheiro arrecadado, o chefe do Executivo Municipal pretende investir em novos veículos, equipamentos e o restante a ser utilizado na construção de muros e calçamentos do prédio da obra Pro Infância. Portanto, em face da relevância e o interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requerimento a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da LOM. Atenciosamente. Long, né? Desculpa. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 01/2017, a palavra está livre. 2 minutos. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 01/2017, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei número 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 4º do projeto de lei 01/2017 permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam... aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 5º do projeto de lei 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não. Os vereadores que aprovam o artigo 6º do projeto de lei número 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 01/2017 em primeira votação. Sim, é só em segunda votação. Segunda votação ele está na íntegra. Segunda votação ele está na íntegra. Então, eu consulto o plenário se há possibilidade de votar o projeto em segunda, o referido projeto em segunda votação na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado, então, por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 01/2017 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 01/2017, coloco o mesmo em segunda votação na íntegra. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 01/2017 na íntegra permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de lei 01/2017 em segunda votação.
Segundo item da ordem do dia, projeto de lei complementar número 01/2017. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 01/2017, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. E como todos já têm cópia do referido projeto, peço que faça a leitura da mensagem. Mensagem número 02/2017. Alvilândia, 12 de janeiro de 2017. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei complementar número 001/2017, desta data que dispõe sobre a alteração da redação da Lei 066/2011. Justificativa. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a alteração do artigo 34 da Lei Complementar 66/11, passando o inciso 14 a ter a seguinte redação: carga suplementar. O professor de Educação Básica 1, 2 e 3 poderão substituir o título de cargo suplementar até 15 dias letivo no mês, recebendo por aula trabalhada, de acordo com o salário base do professor. Portanto, em face da relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar 01/2017, a palavra está livre. 2 minutos. Com a palavra, a vereadora Márcia Raimundo da Silva. Boa noite a todos os presentes. Não sei todas as formalidades de como devo falar, mas eu só quero acrescentar aqui que devido ao processo seletivo que vai acontecer ainda, então foi necessário fazer esse projeto de lei, para que tenha professores para substituir, desde que nosso ano letivo vai começar agora, depois do dia 27, na nossa atribuição, depois começa as aulas letivas. Então não tem professor para substituir. Esse é o motivo desse pedido, né? Obrigada a todos. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar 01/2017, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei complementar 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei complementar 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar 01/2017 em primeira votação. De acordo com o requerimento verbal do vereador Dimar Bichel, consulta o plenário se há possibilidade de votar o mesmo em segunda votação, referido projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Portanto, está aprovado por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar 01/2017, em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Bom, como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar 01/2017, coloco o mesmo em segunda votação na íntegra. Os vereadores que aprovam o projeto de lei complementar 01/2017 na íntegra permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação. Passamos para a terceira ordem do dia, projeto de lei 02/2017. Solicito a primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto 02/2017. Como todos têm a cópia do referido projeto,
Peço que faça a leitura da mensagem somente. Alvilândia, 16 de janeiro de 2017. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa doutora Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 002/17, desta data, que trata da celebração de convênio com a entidade sem fins lucrativos denominado Consórcio Intermunicipal da Saúde, CISA, objetivando a transferência de recursos financeiros para a manutenção de consórcio e pagamento de contrato de contabilista e causídico apto a regularizar as pendências, assim como pagamentos de refis. Justificativa. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo o recebimento de recursos financeiros, objetivando a transferência de recursos financeiros para a manutenção do consórcio e pagamento do contrato de contabilista, causídeos, aptos a regularizar pendências, assim como pagamento dos refis, no valor de R$ 91.200. Por ser uma lei genérica, a mesma será objeto de quaisquer tipo de convênio ou em termos aditivos que, porventura, o município seja contemplado. Portanto, em fase de relevância, o interesse público da matéria, solicitamos especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 02/2017, a palavra está livre. 2 minutos. Com a palavra o vereador Edmar Bichel. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, ex-vereadores que se encontram presentes, né? Parte jurídica, em nome de Matheus, em nome do vereador Valdinei, ex-vereador presente, cumprimento todos os vereadores presentes e o munícipe nos honra com a presença. Né? Queria dar minha boa noite a todos, dizer que fico feliz por estar aqui e querer dar os parabéns aos vereadores eleitos que estão começando agora, mas que com certeza vão trabalhar em prol do município. Agora, falando do projeto, queria que o vereador cedesse o tempo do vereador Alex, que passou o tempo dele para mim, marcasse o tempo dele para me falar sobre esse projeto. Esse projeto fala de um convênio que a prefeitura vem pagando há muito tempo atrás, já esse convênio aqui. É uma dívida que já vem do município, vem se estendendo há muito tempo, e os prefeitos que vêm passando pelo mandato vêm pagando essa dívida aí. A única coisa que eu acho errado nesse projeto, por que a gente não pode votar contra um projeto desse aqui? O projeto desse aqui trava o FPM da cidade, ele não consegue fazer pagamento de funcionário e os coitadinhos não tem culpa disso aí. Então a gente tem que votar a favor do projeto? Tem. Só que se é para levar as coisas na risca certinho, então vamos levar certinho. A prefeitura só ficou sabendo que tinha essa dívida hoje? Porque mandou esse projeto hoje para cá, por quê? Então ficou sabendo só hoje que tinha essa dívida? Essa dívida vem de muito tempo atrás. Não foi o Ivan que deixou essa dívida, não foi o Eliseu, não foi eu, não foi a Abigail. Essa dívida aqui, ó, para quem não sabe, é do hospital de Lupércio que a Alvilândia perdeu. Que tinha um hospital aqui, ó, 18 quilômetros da cidade. Perdemos, no tempo do prefeito Alvino. O prefeito Alvino perdeu, porque não pagou esse convênio, perdeu, e agora a Alvilândia não tem um hospital aqui mais. Tem que recorrer para Marília. Entendeu? Então essa dívida é isso aí. Vai explicar para o povo o que está acontecendo. Ela está pagando uma dívida de uma associação mal feita, que não cumpriu com os compromissos da cidade na época, e o administrador da cidade na época era o prefeito Alvino, ex-prefeito Alvino. Que não sei se ele tem culpa ou não, mas a associação foi montada no mandato dele. Então, tem que votar o projeto? Tem, porque os outros prefeitos aqui não tem culpa disso aí. Vai travar o FM da cidade? Não pode travar. Então não vai votar contra. Mas vai para levar as coisas a risco, então faz certinho, porque essa dívida aqui faz muitos anos atrás. Por que mandou o projeto hoje? A lei fala que o projeto tem que estar entregue na mão do vereador 24, no mínimo 24 horas antes da sessão, quando é a sessão extraordinária. Quando a sessão é ordinária, 48 horas. Quando é uma sessão extraordinária que o presidente convocou nós para estar aqui, no mínimo 24 horas. E eu fiquei sabendo desse projeto 4 horas da tarde. Entendeu? Então eu não vou votar contra o projeto aqui para prejudicar o povo. E nem a administração nova que está começando agora. Só que quem está tomando coincidência disso aqui, que sabe quem é o secretário que toma conta disso,
Já está começando errado também, porque meteram o pau 4 anos no voto porque fazia tudo errado, que vinha projeto errado para ele, mas já está começando errado. Quem que é o secretário? Pelo que eu sei, que eu estou sabendo, que eu não sei nem quem é, porque eu tenho que olhar no site, porque eu não tive tempo para isso ainda. Eu tive que me preocupar com outras coisas, por causa de porcaria dos outros, me preocupar com outras coisas, não deu tempo de ver. Alcides, secretário de apoio institucional. É ele que toma conta disso? Não sei, mas ele que estava correndo atrás para fazer o projeto. E deixou para a última hora. Aí fui saber, para procurar saber, não. Quem tem que tomar conta disso aí é o secretário administrativo. Quem que é o secretário administrativo? Dizem que é o Celhão. Dizem que é o Celhão. Que até agora não falaram quem que é ainda. Que a Câmara devia saber disso. Tinha que ter mandado para a Câmara, pelo menos o nome do secretário, quem que é o secretário disso, daquilo, outro, porque nós estamos aqui para defender o município, o povo. E o povo quer saber disso aí. Que está no escuro ainda. Não acenderam a luz ainda, não acabou o ano. Então, o secretário que tem que tomar conta do projeto é o secretário administrativo. Então, que tome conhecimento do presidente, pedir para que o presidente peça informação para o prefeito, para mandar para nós quem que é o secretário administrativo. Quando a gente tiver tá falando de algum projeto, algum erro para a gente corrigir, a gente vai cobrar o secretário administrativo. Porque não é o secretário o agente de tributo, não, que tem que fazer projeto, não. Porque quem fez o projeto foi o agente de tributo. Eles pediram para o agente de tributo fazer. Por quê? Vai ter que contratar uma empresa também para o secretário fazer projeto? Porque está contratando empresa para tudo. Está contratando empresa para assessorar um, contratando empresa para assessorar o outro. Eu quero... Estou sendo chato mesmo. Porque até agora eu não fui chato ainda. Mas já que estão metendo pau em mim na rua, falaram um monte de coisa de mim sobre minha pessoa, agora eu vou ser chato 4 anos. Porque eu não precisei pedir cargo para ninguém para votar em nada. Entendeu? Nunca dependi disso aí. Nunca dependi disso aí, não preciso disso aí, eu vou ser chato mesmo. Eu sou oposição. O que for certo para a cidade, bom para o município, eu sou a situação. Eu estou aqui para aprovar, estou para ajudar. Agora, o que for errado contra o município, eu vou contra. Eu não estou aqui para passar a mão de prefeito nenhum. Nem de Bigail, nem de Viseu, nem de meu pai, nem de minha mãe. Eu estou para votar a favor do município. E já está começando errado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Com a palavra, a vereadora Thalília José Soares Guerra. Boa noite a todos. Sobre esse projeto, eu só queria fazer uma observação para que forneçam para essa casa se esse consórcio ainda continua em andamento, se ele continua, quem faz parte da diretoria, e sobre esse custo que consta no projeto, sobre essa firma do contrato do contabilista, quem que é essa empresa, por quanto que vai para ela por mês o valor, por quanto tempo e período a vigência desse contrato com essa empresa e quais que são os profissionais envolvidos. E depois do pagamento mensal, que enviasse um relatório mensal para essa Câmara para que todos acompanhassem isso. Já que não depende só de Alvinlândia, nós dependemos de pagamento de outros municípios, então queria estar acompanhando certinho, não adianta a gente fazer a nossa parte e outro não fizer. Só isso. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Jorge Luiz Cornélio. Boa noite a todos, obrigado pela presença. A respeito do projeto, eu faço parte, sou do conselho, isso tudo que foi passado aqui já está anotado e eu vou estar pedindo tudo isso que o nosso colega Taliba pediu. Boa noite. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Bom, só esclarecendo, hoje eu tive no executivo e cobrei deles mais agilidade nos trabalhos, para que seja 24 horas com antecedência na sessão extraordinária, conforme o vereador. Só que o que foi passado foi o seguinte: tivemos um período de transição, na qual o ex-prefeito não cedeu nenhum documento. Portanto, em 2 semanas, eu acho que já fizeram bastante coisa lá e estão tentando colocar a casa em ordem. Pelo menos vontade e transparência ele está tendo, diferentemente da outra administração, que deixou um arrombo para o município. Como mais nenhum vereador deseja discutir o projeto de lei 02/2017, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei 02/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei 02/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores
vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei número 02/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de lei 02/2017 em primeira votação. De acordo com o pedido verbal do vereador Edmar Michel, consulta o plenário se há possibilidade de votar na íntegra em segunda votação o referido projeto nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 02/2017 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 02/2017, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 02/2017 na íntegra, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de lei 02/2017 em segunda votação. Quarto item da ordem do dia. Projeto de lei 01/2017 do Legislativo. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 01/2017 Legislativo. Como todos têm cópia do referido projeto, peço que faça a leitura da mensagem. Mensagem 01/2017. Projeto de lei 01/2017. Alvilândia, 5 de janeiro de 2017. Senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência a elevada apreciação dessa douta Casa de Leis, o incluso projeto de lei 01/2017, que dispõe sobre a regulamentação, adequação e de reajuste dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Alvilândia e de outras providências. Exposição do motivo. Considerando a necessidade da regulamentação, adequação e do reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, considerando a busca de qualidade dos serviços executados pelos funcionários administrativos, consideramos que o último reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Alvilândia foi no mês de janeiro de 2016. Considerando que devemos reajustar e adequar os referidos vencimentos de acordo com o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, do IBGE, consideramos que, de acordo com a lei orgânica do município, o mês de setembro é a data base para a revisão dos vencimentos dos servidores. E após estudos, podemos chegar ao índice de 6,7% referente ao acumulados de janeiro e dezembro de 2016. À vista do exposto, solicitamos a anuência dos nobres vereadores dessa Casa de Leis, para que os nossos trabalhos possam ser melhor desenvolvidos, para que o bem da comunidade e do exercício do mandato legislativo, pois o suporte das atividades dos representantes da população estão justamente na atividade administrativa, que até a presente data tenha realizado o possível para as reivindicações fossem atendidas com esmero e qualidade e presteza. Portanto, em fase da relevância e o interesse público da matéria, solicitamos especial atenção dos nobres pares dessa colém da Casa de Leis para apreciação do referido projeto de lei, bem como requeiro a sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Alvilândia. Atenciosamente, Frederico Jader. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 01/2017 Legislativo, a palavra está livre. 2 minutos. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 01/2017 Legislativo, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei 01/2017 Legislativo permaneçam sentados. Portanto, está aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei 01/2017 Legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei 01/2017 do Legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Os vereadores que aprovam o artigo 4º do projeto de lei 01/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 5º do projeto de lei 01/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 6º do projeto de lei 01/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 01/2017 legislativo em primeira votação. Cadê o papel? Deixa na mão. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, conforme o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, peço ao senhor que consulte o plenário a possibilidade do mesmo ser votado em segunda votação. Consulta o plenário se há a possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto nessa mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 01/2017 legislativo em segunda votação, a palavra está livre. 1 minuto. Com a palavra o vereador Edmar Bichel. O projeto, foi lida a mensagem, eu queria só dar uma explicação no projeto, que, primeiro parabenizar o presidente que fez o projeto para dar o aumento de salário para os funcionários dessa Casa de Lei, e nada mais justo que dar realmente esse salário, porque é o seguinte, isso aqui ele não está nem dando um aumento de salário, ele está só colocando em ordem o defasamento que teve. Foi feito isso quando eu entrei, quando eu assumi a presidência, foi feito quando o Carlão, que se encontra presidente e presidente, fez também, e o Jader, agora como presidente, está fazendo isso. Só queria deixar que fosse enviado para o executivo também eu sei que nesse momento não é momento de fazer pedido, mas que fosse pelo menos um ofício pedindo para que eles revessem a possibilidade também de estar dando, não fazendo um reajuste, mas pelo menos colocando em ordem o percentual, que daqui a pouco o salário mínimo vai estar ultrapassando o salário do funcionário público. Então, se vocês pudessem colocar pelo menos em ordem, o funcionário público da prefeitura também ter esse reajuste, porque é gostoso você voltar isso aqui para a Câmara. Bom demais voltar para a Câmara isso aqui. É muito bom votar. Eu não vou querer dar aumento para o Edinho, para a Tati, para a Nilza. Aqui é tudo parceiro, todo mundo é irmão, aqui todo mundo conhece todo mundo. Aqui nem é uma família, a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, não é uma família. Vai votar contra a nossa família? Só que a nossa família não abrange em 3 funcionários, nossa família abrange em quase 300 funcionários que é a Prefeitura Municipal de Alvilândia. Então, que a Prefeita Municipal estudasse a possibilidade. Sente seu tempo aí, mano? Do tempo para o vereador. Então, que a Prefeita pudesse estudar a possibilidade de estar fazendo isso. Tem um outro projeto que a gente vai votar aqui depois também, que é a possibilidade de estar dando cesta básica para o funcionário. Se Deus quiser, a gente vai aprovar também e vai estar acontecendo isso. Então, que isso aí se abrangesse o município, que fosse bom para todo funcionário público. Entendeu? Porque é claro que a Câmara dispõe de um pouco mais de verba, porque o número de funcionários é menor, mas que se não puder dar o total que a Câmara está dando, pelo menos o que conseguir fazer. Entendeu? Porque o funcionário público merece, e daqui a pouco a turma que trabalha em todos os setores aí fora do serviço público, hoje, se a gente for pegar um funcionário, um tratorista numa fazenda, está ganhando mais que um professor. Entendeu? Então, o que adianta estudar? Minha noiva passou no concurso do Estado, porque ela não quis fazer concurso na cidade, que eu pedi para não fazer, porque você faz um concurso dentro de Alvilândia aqui, se a sua mulher foi colocada, porque o vereador colocou. Então eu falei, você não vai fazer concurso aqui, porque se você passar, você foi colocado. Se você não passar, você é burro, porque nem eu aqui, você não conseguiu passar, nem comigo junto empurrando. Então você não faz. E só para concluir. Então ela fez fora do município e ganha um salário de nutricionista. Hoje, se você for pegar um tratorista na cidade aqui, na região, ganha quase igual ela. Entendeu? Então, o professor daqui da nossa região, o funcionário público, o motorista, entendeu? Os braçal, daqui a pouco o salário mínimo está acompanhando eles.
Então, que se puder estudar a possibilidade de estar fazendo isso, estar estudando com a parte jurídica e administrativa, seria bom para o município. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 01/2017 legislativo, coloco o mesmo em segunda votação na íntegra. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 01/2017 legislativo na íntegra permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, o projeto de lei número 01/2017 legislativo está aprovado em segunda votação. Quinta ordem do dia. Projeto de lei 02/2017 legislativo. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 02/2017 legislativo, juntamente com a mensagem e parecer das comissões permanentes. E como todos têm cópia do referido projeto, peço que faça a leitura somente da mensagem. Mensagem 02/2017. Projeto de lei número 02/2017. Alvilândia, 5 de janeiro de 2017. Senhores vereadores, temos a honra de encaminhar às Vossa Excelência a elevada apreciação dessa e de outra Casa de Leis, o incluso projeto de lei 02/2017, que autoriza o Poder Legislativo Municipal de Alvilândia a conceder cesta básica aos funcionários da Câmara Municipal de Alvilândia. Exposição do motivo. Trata-se de medida de grande alcance social, pois estende-se à laboriosa classe dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Alvilândia. A cesta básica é uma das mais prementes das reivindicações da grande maioria dos servidores municipais, pois em meio à crise econômica que estamos atravessando e acompanhando com índices inflacionários galopantes, vimos a obrigação de subsidiar nossos servidores. Com altos custos, os salários achatados, o processo de redução na qualidade, na quantidade e na qualidade alimentar vem se agravando gradativamente. Com isso, o rendimento produtivo no salário sofre quedas bruscas, se tornando insuficiente. No intuito de reduzir ao máximo os problemas pertinentes aos nossos servidores, e principalmente no módulo gerador, que é a alimentação, elaboramos este projeto de lei. Faz-se necessária a colaboração de todos os segmentos a essa medida e uma delas. À vista do exposto, solicitamos a anuência dos nobres vereadores dessa Casa de Lei para que nosso trabalho possa ser melhor desenvolvido para o bem da comunidade e do exercício do mandato legislativo, pois o suporte das atividades do representante da população estão justamente na atividade administrativa, que até a presente data tem realizado o possível para reivindicações fossem atendidas com esmero, qualidade e presteza. Portanto, em face da relevância e o interesse público da matéria, solicitamos especial atenção dos nobres pares dessa colenda Casa de Leis para apreciação do referido projeto de lei, bem como requeiro a sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Frederico Jaderberg. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 02/2017 legislativo, a palavra está livre. 2 minutos. Com a palavra, o vereador Sidney Strube. Alô. Senhor presidente, vereadores que compõem a mesa, munícipe presente, ex-vereadores presentes, agradeço pela presença de vocês, munícipe que nos faz a honra de estarmos aqui nessa primeira sessão deste ano. Senhor presidente, eu venho parabenizar a Vossa Senhoria por esse projeto e pelo outro projeto de aumento do salário, e mais a cesta básica que vem ajudar muito os funcionários dessa casa, que não se mede esforços para estar ajudando a população no que é preciso. Às vezes, até coisas que não convém deles fazer, eles fazem para a população de Alvilândia. Não estão fazendo para eles, estão fazendo sim para a população de Alvilândia, porque são servidores públicos, como todos eles servem a essa casa e a população. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor está de parabéns por estar fazendo isso, olhando pelo funcionário desta casa. Muito obrigado.
Mais algum vereador deseja discutir o referido projeto? Como mais nenhum vereador desejou discutir o referido projeto de lei 02/2017 legislativo, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei 02/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei 02/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei 02/2017 legislativo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 02/2017 legislativo em primeira votação. Conforme o requerimento verbal do vereador Sidney Stube, consulta o plenário se há possibilidade de votar o projeto em segunda votação na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Portanto, está aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 02/2017 legislativo em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 02/2017 legislativo, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 02/2017 legislativo na íntegra permaneçam sentados. Está aprovado. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 02/2017 legislativo em segunda votação. Sexto limpo, é do carro. É o último, né? Tá certo ali? Tá certo? Sexto item da ordem do dia. Projeto de resolução número 01/2017. Solicita a primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de resolução 01/2017. Como todos têm a cópia do projeto, solicito que faça somente a leitura da mensagem. É do carro. Exposição de motivos. Nobre diz: venho cordialmente à presença de Vossa Senhoria, com o escopo de encaminhar o projeto de resolução número 01/2007, visando a devolução de bens insercíveis da Câmara Municipal de Alvilândia e da outras providências. Tal medida encontra-se necessária, tendo em vista que os referidos bens não estão sendo utilizados e a manutenção do mesmo acarretará gastos desnecessários a esta Casa de Lei. Sendo assim, necessária a doação dos referidos bens que serão melhor utilizados pela Prefeitura Municipal. Diante do narrado, contamos com a colaboração de todos para que este seja recebido e, após tramitado nos moldes do que preceitua o regimento interno desta Casa, o mesmo seja aprovado para o bem da comunidade de Alvilândia. Atenciosamente, Frederico Jader Bergamin. Os vereadores que desejam discutir o projeto de resolução número 01/2017, a palavra está livre. Devolução. Com a palavra, o vereador Edmar Bichel. Dois minutos, vereador. Bom, só para estar orientando, não sei eu acho que na verdade quem tem que fazer esse papel é a parte jurídica, que acompanha o presidente que tem que tomar as decisões dentro dessa Casa de Lei. Eu só estou fazendo uma orientação pelo que eu entendo da parte jurídica. Eu acho que todo bem público, quando ele é doado, ele precisa ser reposto no município. Então, esse veículo da Câmara que está sendo doado, ele teria prazo para ser reposto no município até 31 de dezembro do ano que a gente está hoje, né?
Mas como esse veículo foi uma doação, que eu recebi ele como doação da prefeitura, o Ivan doou esse carro para mim quando era presidente, e ele foi doação da prefeitura. Então, na verdade, ele não está fazendo uma doação, ele está fazendo uma devolução do bem. Então, como está fazendo uma devolução do bem, ele não precisa repor esse bem, né? Acho que o jurídico que está presente deve ter passado isso para você. Só queria entender como que vai fazer uma viagem sem a Câmara ter um carro. Porque foi falado no dia da sessão de posse lá, né, pelo presidente e por pessoas que acompanhavam a sessão de posse, que a Câmara precisava de carro. Claro que a Câmara não precisa ficar usando o carro à toa. Não precisa. Gasto exorbitante, não pode ter. Não pode ter, está errado. Mas a Câmara precisa sim de um veículo. Porque o Edinho, inúmeras vezes, foi até Marília, até Garça para mim, nos usos das atribuições, quando o presidente e ele como administrativo da Câmara, e a gente tinha que usar o carro da Câmara, porque como que eu vou abastecer? Eu sou presidente, vou colocar combustível no meu bolso? Eu não vou abastecer o carro no meu bolso para o Edinho ir lá fazer coisa da Câmara em Marília, ou em Garça, seja em qualquer lugar que seja. E eu creio que o presidente também não vai fazer isso, a não ser que estiver muito bonzinho demais. Não vai precisar do salário, porque eu acho que todo mundo precisa de salário aqui. Porque essa frescurinha que o nego fala, eu não preciso de salário, eu sou vereador, eu não preciso disso aí. Não precisa, faz aqui uma eleição sem remuneração, para ver quantos candidatos tem. Teve 40 e poucos candidatos, vê quantos vai ter se não precisar de dinheiro. Então ninguém vai tirar dinheiro do bolso para colocar combustível, porque não pode colocar nenhum veículo que não seja oficial da Câmara, de posse da Câmara. O Edinho não pode encostar o carro dele na bomba do Maduro, ela falou, mas depois 50 reais que eu vou em Garça para a Câmara. Não pode. É contra a lei. Vamos fazer a risquinha certinho? Vamos. Minhas contas foi para a Câmara. Eu tive apontamento nisso aí, porque eu estava gastando combustível com o carro da Câmara. Por quê? Porque o carro da Câmara não estava marcando a quilometragem que estava rodando. Nem era por causa de gasto. Por causa que não estava marcando a quilometragem. Ainda que nem fizemos. Fizemos uma ficha de quilometragem. Para quanto? Saiu daqui hoje, bateu quanto? 60 reais. Quanto que 60 reais rodou? Tanto. Quanto esse carro faz por litro? Tanto. Para saber que não é para roubar o município isso aqui. Mas o carro precisa. Acontece um negócio com o vereador aqui, precisa correr lá em Garça para fazer uma coisa, seja no cartão eleitoral ou no Ministério Público, precisa do carro. Aí eu ligo para o Sidney, aconteceu um problema com o Sidney, que nem aconteceu comigo agora um problema. Falaram um monte de gente na rua, falaram que eu estava roubando gado. Queria até tomar meu mandato já. Mas não ganha na urna, pô, ganha na urna de mim. Queria tomar meu mandato. Aí liga para Edinho, Edinho, vai lá no Tribunal de Contas e vê se dá para pegar o cargo do Gilmar. Vai lá. Porque para comentar um monte de coisa no Face, todo mundo comentou. A hora que saiu o jornal explicando certinho o que aconteceu, aí ninguém comenta mais. E para tomar meu cargo aqui é complicado, bicho. Tem que juntar aqui, fazer um monte de coisa errada, votar. E jurídico eu tenho também. Não preciso de jurídico da Câmara, não. Não preciso, não. Então, precisa disso aí. Aí eu ligo pro Edinho aqui, o Edinho Sidney. Aconteceu um problema com você que tem que ir lá no Tribunal de Contas agora. Aí você tem que pegar seu carro e correndo lá resolver. Se for um negócio do vereador, nada mais justo que fazer isso. Cada um que tem que arcar. Tempo do vereador para mim. Nada mais justo que arcar com isso aí. Se você tem um problema seu, resolva você. A Câmara não é obrigada a resolver problema seu. O jurídico é para resolver problema aqui, dentro da Câmara. Não coisa particular sua. Tanto que eu não liguei para advogado nenhum de Câmara para defender eu, não. Não liguei para nenhum advogado de Câmara. Quem foi atrás de advogado de Câmara, falar se pode ou não pode, sabe. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso aí. Então não precisa. Só que o Edinho, nem o próprio presidente, nem o vereador pode usar nenhum veículo que não seja oficial da Câmara para bater. Então, até resolver esse problema, a gente não pode ter... A gente sabe quanto que a gente pode ter de combustível, de gasto de combustível? Até a Câmara adquirir um novo veículo, zero. A gente tem que ter zero gasto de combustível. Até a Câmara comprar um veículo para ele. Né? Então, eu só queria deixar um adendo para o município saber disso aí. Né? Eu queria até agradecer a presença de todos vocês, poder que tem cadeira aqui na frente, para quem quiser sentar. Isso aqui é casa nossa, aqui é nosso aqui. Isso aqui é para o município vir mesmo e ouvir. Fico muito feliz de ver o tanto de gente aqui, porque eu nunca vi essa sessão assim. Não é novidade, né? Se houver uma menina abrindo lá em cima, fica lotado fazendo fila de gente lá para tomar sorvete. Porque abriu agora. E a Câmara, primeira sessão, lota de gente também. Mas é bom, eu gosto disso aí. Gosto de plateia, eu estou acostumado disso aí. É disso que eu gosto. Os outros veem o que está acontecendo. Porque para falar dos outros é fácil. Entendeu? Então, o presidente está sabendo disso aí. Eu não quero prejudicar ele de forma alguma, quero ajudar a administração dele.
do jeito que for preciso, de todos os vereadores que precisarem de mim, para qualquer coisa eu estou aqui presente. Não tenho muito mais experiência que vocês também, que só fiquei 4 anos aqui, mas o que eu puder estar passando para vocês, eu vou estar passando para ajudar. Entendeu? Então, só estou querendo dizer para você, que às vezes você cai na besteira no vereador ligar para você, precisar em Garça lá, tal, tem que abastecer o carro do meu veículo. Não pode. 0 de combustível até a Câmara comprar um veículo. Então, se o Edinho tiver que usar o carro dele, Edinho, se vira, põe no bolso, filho. Você vai lá em Garça, põe no seu bolsinho. Aí você vai lá resolver o problema da Câmara. Ou o presidente põe do dele, se for problema meu, eu dou meus pulos pago, mas combustível para a Câmara pagar, não pode. Então, é só para ter uma dentro disso aí. Então, eu acho que a Câmara realmente precisa de um veículo, e o presidente que vai tomar a decisão se precisa realmente ou não. Mais algum vereador? Gostaria de pedir ao vice-presidente, senhor Taliba José Soares Guerra, que tomasse a presidente para me fazer palavra na tribuna. Boa noite a todos, componentes da mesa, ministros que nos honram com a presença, ex-vice-prefeito Eliseu, prefeito Quito, Ademir, ex-prefeito Valdinei da Silva Farias. Eu só gostaria de explicar essa devolução do carro da seguinte forma. Além do veículo estar sucateado, porque eu peguei ele esses dias para ir até lá em cima na escola, só a segunda marcha dele engata. Então parece que fica no mínimo R$9.000 para mexer no câmbio dele. E gostaria também de salientar que a devolução desse carro, ela se deve à contenção de despesa. Contenção de despesa essa que o vereador que me antecedeu, na época que ele era presidente, o veículo nos 2 anos gastou R$ 35.482 de posto de gasolina. E gostaria que me explicasse depois, como o próximo presidente, com os aumentos, com tudo, o vereador Carlos Roberto, gastou R$ 3.818. Então essa é a minha preocupação. Zerar os gastos das câmaras, os gastos necessários. Com relação ao se o Edinho precisar em Garça, Tati, pode ficar sossegado que eu vou dar jeito. Já conversei com a Abigail, ela vai estar disponibilizando um carro para a gente, e se for necessário, a gente vai fazer a compra de um carro bacana. Mas eu acho um gasto desnecessário. Eu acho que tem coisa mais importante do que o vereador bater pano em Marília e ir atrás de alguma coisinha particular dele. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o remédio que não tem, que ficou, a dívida que sobrou do município para pagar. Então é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer reduzir gastos, cortar pela metade. E a gente, como vereador, tem que dar o exemplo. O exemplo começa de casa. Se eu tiver aqui em Marília, eu mudo o meu carro e vou coloco no meu bolso. Eu não preciso pegar carro da Câmara, que eu tenho o meu. E se o funcionário da Câmara precisar, a gente vai lá e dá jeito. Pode ficar sossegado. Que no meu mandato ninguém vai ficar de a pé, não. E não vai precisar colocar o carro do Edinho, nem da Tati, nem da Nilza, para correr serviço da Câmara. Nós vamos dar um jeito disso aí. Muito obrigado. Como nenhum vereador. Mais algum vereador? Então, réplica. Então explica. Sabe por que eu gastei 35 mil que ele está falando? Porque o carro é uma sucata, igual ele está falando aí. Entendeu? E eu gastei porque ele usava o carro para tudo quanto é coisa. Tanto que o Edinho, funcionário meu, usava, o Ney, presidente, usou muitas vezes esse carro, e esse carro é uma doação que a Câmara nem tinha. Era uma bosta no Santana velho quebrado que doaram para nós. E esse carro quem ganhou foi eu. Agora, dar coisa que os outros ganhou é fácil. Por que não tira do bolso e dá? Entendeu? Agora precisa do carro? Precisa. O carro não gastou pouco, o carro gastou, porque foi tonto. Foi tonto. Nem eleito foi de tanto que andou com o carro dele. Comprou o carro dele zero, vê quantos quilômetros rodado o carro dele. Porque essa bolsa da Câmara não podia andar. Coitado, se fudeu com o carro dele, acabou com o carro dele, porque não podia andar com o carro da Câmara.
Por isso gastou só isso aí. E foi um homem que não usou o dinheiro da Câmara. Foi um homem que não usou. Então, agora, no meu tempo, todos os vereadores usavam. Foi 3 viagens para Brasília. Para São Paulo foi um monte de vez. Peça daquele carro, eu pus um monte de vez. Entendeu? E quem tem que apontar se está certo ou errado que eu gastei é o Tribunal de Contas. Vê o que o Tribunal apontou lá. Entendeu? Agora eu quero ver até quando o nego vai dar combustível para os outros. Amanhã eu preciso de Marília resolver isso aí. Vai dar para mim? Não vai, por quê? Porque eu sou oposição. Não dá porque eu sou oposição. Entendeu? Sou oposição nas coisas erradas. Que vem certo no município agora. Não adianta querer boquejar comigo, que eu não sou filho de pai assustado, não. Entendeu? Não sou filho de pai assustado, não. E eu provo tudo as minhas notas certinho do que foi. Pega o senhor presidente, pega esse monte de nota, vai lá no Tribunal de Contas e vê o que está errado. Mas, com certeza eu vou fazer. Isso aí, entendeu? Se eu puxar lá atrás, quando o pai do senhor foi presidente, tem nota dele lá que eu não sabia do que é. Puxa, o senhor foi vereador, até hoje não puxou? É isso que eu estou falando. Então o senhor Não, abaixa o palavreado e não faça pejorativo aqui dentro. Não pode falar. Não, eu posso te interromper a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Não acabou meu tempo. Eu posso te interromper a hora que eu quiser. Você fala. Acabar meu tempo, você fala. Não acabou meu tempo ainda. A hora que eu apitar o sininho aqui que acabou meu tempo, eu paro de falar. Acabou meu tempo aí, Tati? Agora eu parei, porque acabou. Tá bom. Eu não considero o vereador Carlão não um tonto, não. Eu considero ele um homem honesto e de respeito com o patrimônio público. O patrimônio público não é bem particular. Então, vocês fizeram isso na campanha. Por isso que não é. Estou falando que ele foi bom porque assumiu essas coisas da campanha que vocês fizeram com ele. Coitado nem eleito, não foi palhaçada de vocês, de pesquisa enganosa. O senhor está com a palavra? Pode conseguir. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de resolução 01/2017, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de resolução 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado, por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de resolução 01/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de resolução 01/2017 em primeira votação. Para votar em segunda, Bruno. Senhor presidente, de acordo com o artigo 45, peço que o senhor consulte o plenário se há possibilidade de segunda votação. De acordo com o requerimento verbal do vereador Bruno, consulta o plenário se há possibilidade de votar a segunda votação o referido projeto na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Então está aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de resolução número 01/2017 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Com a palavra o vereador Edmar Michel. Levando o Alex. Três minutos. Valendo. Ó, queria deixar mais um alerta para o senhor presidente, porque eu fui alertado e eu fui entendido, mal entendido, ele acabou me atacando, então eu tive que pôr a esclarecer ponto. Vou fazer mais um alerta para o senhor. Contratação de advogado como pessoa de instrumento particular. Eu preciso do levantamento disso aí. Como que foi feito a solicitação? Como é que foi feita a contratação? Entendeu? Eu quero a publicação. Não foi feita a publicação, cópia da Se publicação. atenda ao projeto. Porque Gostaria aí, que você se atentasse ao projeto na sessão extraordinária. O vereador já me antecedeu. Não falar, tá eu errado, gostaria, não, não, tá mas eu gostaria que você se atentasse ao projeto. Ferida, nego não quer que Pode, fala. mas fala. Então é o seguinte, deixa eu falar, não pode entrar no meio. Então fala. A hora que eu tô falando, o vereador não pode entrar Mas no meio. você está saindo do projeto. Mas não tô saindo, ó. Eu quero alertar o senhor, que isso aqui não pode. Mas o quê? Eu quero saber a publicação, cópia da publicação disso aqui, porque tem que ser contratado como empresa. Se o advogado pega e mete no pau, depois quando sair daqui, a Câmara tem que pagar. Não pode ser instrumento particular, tem que ser empresa contratada, igual eu contratei, igual o Neizão, o Carlão, todo mundo contratou. Estou explicando para o senhor, estou pedindo para você.
Estou falando para você. Você pega, se atenta nisso aí. Se pode ou não pode. Porque o que eu tenho, a base do salário aqui, de 7 a 9 salário mínimo. Se o cara pega, mete na justiça, depois você pode dar problema. E mais um pedido que eu vou fazer, esse pedido já é para a Tati, que ela envia para a prefeitura isso aqui para nós. Pedindo para a prefeita mandar as contas do prefeito Ivan para nós, porque foi o pedido que eu fiz para ela, o primeiro pedido. Antes de todos os vereadores, eu fiz o pedido, para que ela mandasse o tamanho do rombo que tem na prefeitura, porque está toda hora eu falando. O Ivan deixou um rombo, eu queria saber o tamanho que é. Entendeu? Quanto que é? Em número. Quero saber de número, para de falar coiseira sem falar número. Número, quanto que é? Porque eu sei quanto que ficou no tempo do Alvino, lá atrás. Eu nem era vereador, não era nada. Quanto ficou o tempo do Alvino, quanto ficou do seu Arnaldino. Vereador, 70 o projeto. Do Eliseu. Então eu queria saber, estou fazendo 70 o projeto. Fazendo pedido. Mas você não pode fazer pedido extraordinário. Porque o arrombo que está aí, eu queria saber quanto que é esse arrombo, para nós comparar na indenização anterior. Porque nós não tem número. Isso que eu estou falando, mas não tem número. Eu quero saber quanto que gastou, quanto que está empenhado, quanto que deixou de dívida. Se o senhor puder fazer esse pedido para nós, eu agradeço. Gostaria só de esclarecer, como o funcionário Edson Raimundo já esclareceu, como a gente tem esse cargo na Câmara, ele pode ser preenchido. Assim como a gestão anterior do vereador Carlão também usou ele como funcionário, cargo comissionado. Então, se o vereador estava aqui durante 2 anos passados, deveria ter falado isso antes. Que se não teve nenhum apontamento, eu acho que está certo. Mais algum vereador deseja discutir em segunda votação? Onde está? Eu ouvi lá de dentro, mas as contas não foi apontado, eu não vi as contas. Agora vai vir só no ano, por isso que foi apontado ali. Vai ser. Vai ser. O segundo falando. Tá bom. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de resolução 01/2017, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de resolução número 1/2017 na íntegra permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 01/2017 em segunda votação. Não havendo mais matéria para a presente sessão, declaro encerrada a mesma.